Se resolver em 1 minuto, te dou 10 milhões. Riu Victor Blackstone na frente de uma criança de 13 anos. O bilionário achou que estava fazendo uma piada cruel com Rafael, um garoto simples de escola pública. Mas quando o menino olhou para aquela equação impossível que havia quebrado 50 doutores de Harvard, algo em seus olhos mudou completamente. O que aconteceu nos próximos 60 segundos calou toda aquela sala e mudou 2 vidas para sempre. A manhã na Escola Municipal Aurora começou como qualquer outra até Victor Blackstone empurrar os portões de ferro enferrujados como se fosse dono do lugar. 3 carros pretos pararam na frente da escola simples, chamando a atenção de todo mundo que passava na rua. Victor desceu do Mercedes blindado vestindo um terno que custava mais que o salário anual de todos os professores juntos. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, relógio suíço no pulso e aquele sorriso arrogante de quem nunca foi contrariado na vida. "Bom dia", ele anunciou para a diretora que veio correndo receber a visita inesperada. "Sou Victor Blackstone, da Blackstone Technologies. Vim fazer um pequeno experimento com seus alunos." A diretora ficou sem palavras. Todo mundo conhecia Victor Blackstone, o bilionário da tecnologia que criou 3 das maiores empresas do país antes dos 40 anos. O homem que aparecia nas capas das revistas falando sobre inovação e inteligência artificial. Mas o que ele estava fazendo numa escola pública da periferia? Victor não esperou autorização. Marchou direto para a sala mais movimentada, seguido por 2 seguranças e uma equipe de filmagem que apareceu do nada. A sala de aula da professora Diana Rocha estava em meio ao recreio quando a porta se abriu e toda aquela comitiva entrou como invasão. "Crianças!" Victor bateu palmas, chamando a atenção. "Vocês sabem quem eu sou?" Alguns alunos sussurraram reconhecendo o rosto famoso. Outros ficaram apenas curiosos com toda aquela movimentação. Diana se levantou da mesa, instintivamente protetiva. "Senhor Blackstone, que honra, mas não fomos avisados de sua visita", ela disse educadamente, tentando entender o que estava acontecendo. "Surpresas são melhores." Victor sorriu, mas havia algo predatório naquele sorriso. "Vim testar algo que sempre me intrigou." "Será que existem gênios escondidos em lugares como este?" Ele gesticulou ao redor da sala simples, com carteiras riscadas, quadro desbotado e aquele cheiro de giz que marcava escolas públicas há décadas. O comentário saiu carregado de desprezo mal disfarçado. "O que exatamente pretende fazer?" Diana perguntou, o tom ficando mais sério. Victor se posicionou no centro da sala como se fosse dono do espetáculo. "Algo divertido. Uma brincadeira que pode mudar a vida de algum de vocês." Foi então que Rafael Chen levantou os olhos do celular pela primeira vez. Até aquele momento ele havia ignorado completamente toda a confusão. Sentado na última carteira do canto, mexendo distraído no telefone, parecia ser apenas mais um adolescente de 13 anos tentando escapar do tédio escolar. Cabelos desalinhados, uniforme amassado, mochila jogada no chão de qualquer jeito. Nada nele chamava a atenção. Mas quando Victor falou em mudar vidas, algo no tom fez Rafael prestar atenção. Ele guardou o celular no bolso e ficou observando o bilionário com uma curiosidade silenciosa. "Aqui está minha proposta", Victor anunciou, tirando um marcador e se dirigindo ao quadro. 10 milhões de reais para qualquer um que conseguir resolver esta equação em exatamente 1 minuto. Um silêncio pesado tomou conta da sala. 10 milhões de reais era uma quantia impossível de imaginar para qualquer pessoa ali. Era dinheiro suficiente para comprar 100 casas naquele bairro. 10 milhões? Uma aluna repetiu incrédula. "Isso mesmo", Victor confirmou, começando a escrever no quadro. "Mas não é qualquer equação. Esta aqui é especial." Enquanto ele escrevia, os números e símbolos iam tomando forma no quadro desbotado. Era algo completamente incompreensível para a maioria das pessoas. Letras gregas misturadas com integrais complexas, derivadas parciais e símbolos matemáticos que nem Diana reconhecia. Esta equação, Victor explicou com orgulho, foi apresentada para 50 doutores em física e matemática de Harvard, 50 dos cérebros mais brilhantes do mundo. Sabem quantos conseguiram resolver? Ele fez uma pausa dramática, olhando ao redor da sala de rostos confusos. 0. Nenhum único conseguiu chegar à resposta correta.
Diana sentiu o estômago apertar. Aquilo não era brincadeira educativa. Era algo cruel disfarçado de oportunidade. Senhor Blackstone, ela se intrometeu. Com todo respeito, isso é claramente inadequado para crianças de 13 anos. Se nem doutores conseguiram resolver... Exatamente meu ponto, Victor a interrompeu. Quero provar que inteligência real não depende de diploma caro ou escola particular. Se existir um verdadeiro gênio nesta sala, ele vai conseguir. Se não existir, bem, pelo menos tentaram. O desafio ecoou pela sala como provocação. Era impossível não sentir a arrogância por trás daquelas palavras. Victor não estava procurando gênios. Estava provando um ponto sobre superioridade intelectual. E se ninguém conseguir resolver? Um garoto perguntou. Então vocês aprendem uma lição valiosa sobre conhecer suas limitações. Victor respondeu com frieza. Foi exatamente nesse momento que Rafael fez algo que surpreendeu todo mundo na sala. Ele levantou a mão. Posso tentar? A pergunta saiu tão naturalmente que por alguns segundos ninguém reagiu. Rafael não parecia estar brincando ou tentando chamar atenção. Parecia genuinamente interessado. Rafael, Diana sussurrou. Você não precisa se submeter a isso. Mas Victor já havia notado o voluntário. Ah, temos um corajoso. Qual seu nome, garoto? Rafael Shen. Rafael Shen. Victor repetiu, como se estivesse gravando o nome para humilhar depois. Você entende o que estou propondo? 1 minuto para resolver algo que destruiu mentes de Harvard? Entendo. Rafael respondeu simplesmente. Alguns colegas riram nervosamente. Rafael sempre foi o garoto quieto da turma. Notas medianas, nunca se destacava em nada. Passava despercebido na maioria das aulas. A ideia dele conseguir resolver algo que doutores não conseguiram parecia absurda. Rafael, Diana tentou intervir novamente. Você tem certeza? Não há problema nenhum em não tentar. Mas Victor já estava animado com a situação. Deixe o menino tentar, professora. Coragem merece ser recompensada, mesmo que termine em fracasso. Ele gesticulou para a equipe de filmagem se posicionar melhor. Era óbvio que estava esperando capturar o momento da derrota para algum conteúdo viral cruel. Tudo bem, Victor anunciou teatralmente. Rafael Shen, você tem exatamente 1 minuto a partir do momento que eu disser já. Se conseguir resolver esta equação corretamente, recebe 10 milhões de reais depositados na sua conta hoje mesmo. Rafael se levantou da carteira e caminhou até o quadro com uma calma que contrastava com a tensão da sala. Não parecia nervoso ou intimidado, apenas curioso. Quando chegou perto da equação escrita no quadro, ele parou por alguns segundos observando. Victor sorriu malicioso, interpretando a pausa como o primeiro sinal de derrota. Intimidante, não é? Victor provocou. Ainda pode desistir se quiser. Rafael não respondeu imediatamente. Continuou olhando para os números e símbolos com aquela expressão concentrada. E então algo inesperado aconteceu. Ele inclinou a cabeça ligeiramente para o lado e sussurrou apenas uma palavra. Interessante. Não foi o interessante de alguém impressionado com algo difícil. Foi o interessante de alguém que havia notado algo que outros não viram. Como se ele estivesse olhando para um quebra-cabeças que tinha uma peça fora do lugar. Victor percebeu a mudança no tom e franziu a testa. Pronto para começar? Rafael assentiu, pegando o marcador da mão do bilionário. Posso começar. Muito bem. Victor olhou para o cronômetro no celular. Em 3, 2, 1... Já! E foi nesse exato momento que toda a sala percebeu que talvez Rafael Shen não fosse exatamente quem eles pensavam que ele era. Enquanto Rafael começava a analisar a equação no quadro, Victor se virou para as câmeras com aquele sorriso confiante de quem já sabia o final da história. A equipe de filmagem havia se posicionado estrategicamente para capturar todos os ângulos da suposta humilhação que estava por vir. Permitam-me explicar para nossos telespectadores o que exatamente este jovem está tentando resolver. Victor anunciou com tom professoral, gesticulando para a equação complexa. O que vocês estão vendo aqui não é matemática comum, é física quântica avançada combinada com teoria de cordas. Marcos Silva, jornalista da rede de televisão que havia sido chamado para documentar a experiência social de Victor, ajustou o equipamento para capturar melhor a explicação.
Marcos era conhecido por seus documentários sobre desigualdade social, mas desta vez havia sido contratado para algo bem diferente. Victor queria que o mundo inteiro visse sua demonstração de superioridade intelectual. Esta equação específica, Victor continuou, apontando para os símbolos incompreensíveis, foi criada para testar os limites do que a mente humana pode processar. Envolvemos os 50 melhores físicos teóricos de Harvard, MIT e Stanford. O resultado? Fracasso completo. Marcos filmava tudo, esperando o momento em que Rafael desistiria ou começaria a chorar de frustração. Era exatamente o tipo de conteúdo que viralizava nas redes sociais. A brutalidade da realidade atingindo sonhos inocentes. Mas algo estava estranho. Rafael não parecia intimidado nem confuso. Na verdade, ele estava observando a equação com uma familiaridade perturbadora, como se estivesse lendo um texto em sua língua nativa. Não quebrou apenas mentes humanas, Victor prosseguiu dramaticamente. Testamos esta mesma equação em 3 supercomputadores diferentes. 2 falharam completamente. O terceiro levou 18 horas para chegar a uma resposta parcial incorreta. Diana observava Rafael com crescente preocupação. O menino havia pego um pedaço de papel e estava fazendo anotações rapidamente, mas suas expressões não eram de luta ou dificuldade. Eram de concentração natural. Rafael, ela sussurrou. Você está bem? Não precisa continuar se for difícil demais. Rafael levantou os olhos do papel por um segundo. Está tudo bem, professora. Só estou organizando os passos. A resposta foi tão casual que Diana ficou ainda mais preocupada. Como um garoto de 13 anos podia falar sobre organizar passos de uma equação que havia derrotado doutores? Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma mulher que estava no fundo da sala, observando silenciosamente, se aproximou com expressão de reconhecimento crescente. Desculpem a interrupção, ela disse, chamando a atenção de todos. Sou o doutor Helena Santos, do Departamento de Física Teórica da Universidade Nacional. Estava aqui para uma reunião com a diretora quando ouvi sobre este experimento. Victor se virou, ligeiramente irritado com a interrupção. Doutora, por favor, estamos no meio de uma demonstração importante. Mas Helena não estava prestando atenção em Victor. Seus olhos estavam fixos em Rafael, que continuava escrevendo cálculos em velocidade impressionante. Você, ela disse apontando para Rafael, você é o menino das bibliotecas. Rafael parou de escrever e olhou para ela com surpresa genuína. Professora Helena, não sabia que estava aqui. Vocês se conhecem? Diana perguntou confusa. Helena assentiu lentamente, sem tirar os olhos de Rafael. Há 3 anos eu comecei a notar um garoto que aparecia na biblioteca da universidade todos os fins de semana. Sempre na sessão de matemática avançada e física teórica. Pensei que fosse filho de algum professor visitante. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Victor parou de sorrir. Biblioteca da universidade? Marcos perguntou, percebendo que havia uma história maior ali. Sim, Helena continuou, sua voz mostrando admiração crescente. Ele lia livros que nem meus alunos de doutorado conseguiam entender. Teoremas de Poincaré, mecânica quântica relativística, teoria das cordas. Quando tentei conversar com ele, ele sempre fugia. Rafael baixou a cabeça, visivelmente constrangido. Desculpa por invadir a biblioteca. Eu sei que não era permitido. Invadir? Helena riu incrédula. Garoto, você estava estudando material que eu uso para formar doutores. Como aprendeu essas coisas? A pergunta ecoou pela sala como bomba. Todos os olhares se voltaram para Rafael, que parecia querer se esconder atrás do quadro. Eu só gosto de números, ele murmurou. Comecei lendo livros que encontrava, e uma coisa levava a outra. Victor sentiu algo gelado subir pela espinha. Aquilo não estava indo conforme o planejado. Que tipo de livros? Rafael hesitou antes de responder. Começou com um livro de cálculo que achei num sebo quando tinha 10 anos. Não conseguia parar de ler. Depois foram livros de álgebra linear, geometria diferencial. Aos 10 anos? Marcos interrompeu, percebendo que estava documentando algo muito mais significativo do que esperava. Eu achava que todo mundo conseguia entender. Rafael disse simplesmente.
Só percebi que era diferente quando tentei explicar alguns teoremas para meus colegas na escola anterior, e eles me olharam como se eu fosse alienígena. Helena se aproximou do quadro onde a equação estava escrita. Rafael, você realmente entende o que está escrito aqui? Rafael olhou para a equação novamente, depois para Helena. É uma combinação de mecânica quântica com teoria de cordas tentando unificar forças fundamentais. Mas ele parou, mordendo o lábio como se não quisesse continuar. Mas o quê? Helena insistiu. Tem um problema com a equação. As palavras saíram tão baixinho que por um momento ninguém teve certeza de ter ouvido direito. Victor ficou pálido. Como assim problema? Ele perguntou, a voz saindo mais aguda que o normal. Rafael apontou para uma seção específica da equação. Aqui, neste termo, a constante está incorreta para o que vocês estão tentando demonstrar. E ali, ele apontou para outro ponto. Essa integral não deveria ter essa notação se a premissa inicial for verdadeira. Helena seguiu o dedo de Rafael, analisando os pontos que ele indicava. Conforme examinava, sua expressão mudava de surpresa para choque absoluto. Meu Deus, ela sussurrou. Ele está certo. Como você percebeu isso? Victor sentiu o chão se abrir debaixo dos pés. Isso é impossível. Esta equação foi verificada por pessoas que não quiseram admitir que havia erros. Rafael completou calmamente. É por isso que ninguém conseguiu resolver. Não é porque é difícil demais. É porque a pergunta está errada. Marcos aproximou a câmera, percebendo que estava capturando algo histórico. Uma criança de 13 anos havia descoberto falhas que os maiores gênios do mundo não perceberam. Rafael, Helena disse, a voz tremendo de emoção. Você poderia resolver a versão correta? Rafael olhou para o cronômetro que ainda estava correndo. Ainda tenho 40 segundos. Posso resolver a versão com erro e depois mostrar como deveria ser. Victor não conseguia falar. Toda sua demonstração de superioridade havia se transformado em humilhação pública. Não apenas Rafael estava resolvendo o impossível, como havia descoberto que o próprio Victor não entendia completamente a equação que estava usando. Como? Victor engasgou. Como uma criança sabe física quântica melhor que doutores de Harvard? Rafael se virou para ele com aqueles olhos calmos de sempre. Talvez porque eu leio por prazer, não para provar que sou melhor que alguém. A frase cortou o ar como lâmina. Era uma observação simples, mas carregada de uma sabedoria que não deveria existir em um garoto de 13 anos. Helena olhou para Victor com uma mistura de desprezo e pena. Senhor Blackstone, este menino acabou de revelar algo que nenhum de seus famosos doutores percebeu. Talvez o problema não seja onde você está procurando inteligência, mas como você está testando. O cronômetro marcava 20 segundos quando Rafael voltou sua atenção para o quadro. Posso terminar? Victor assentiu mecanicamente, completamente derrotado pelo rumo que os eventos haviam tomado. E foi então que Rafael fez algo que deixou toda a sala em silêncio absoluto. Ele apagou metade da equação original e começou a reescrever. Não apenas corrigindo os erros, mas demonstrando passo a passo onde estava o problema. Em 15 segundos, ele havia transformado uma equação impossível em uma solução elegante e compreensível. Quando o cronômetro chegou a 0, Rafael colocou o marcador na mesa e se virou para a câmera de Marcos. Pronto, ele disse simplesmente. 2 soluções. A original com os erros que vocês queriam e a versão correta que realmente funciona. O silêncio que tomou conta da sala depois que Rafael terminou a equação era ensurdecedor. Doutora Helena Santos se aproximou do quadro, como se estivesse vendo um milagre acontecer. Victor Blackstone permanecia imóvel, tentando processar o que seus olhos estavam vendo. Marcos Silva continuava filmando, percebendo instintivamente que estava documentando algo histórico. Isso é impossível, Victor murmurou, olhando fixamente para as 2 soluções perfeitas escritas no quadro. Como você descobriu os erros que 50 doutores não perceberam? Rafael limpou as mãos no uniforme escolar desbotado, um gesto simples que revelava sua origem humilde. Não foi difícil. Quando você lê muito sobre teoria quântica, alguns padrões ficam óbvios. Lê muito? Victor repetiu, como se as palavras não fizessem sentido. Onde uma criança da periferia consegue livros de física quântica?
Foi então que a expressão de Rafael mudou ligeiramente. Uma sombra de tristeza passou por seus olhos, como se a pergunta tivesse tocado numa ferida antiga. Minha mãe trabalha de madrugada limpando prédios comerciais, ele disse simplesmente. Às vezes ela me leva junto quando não tem com quem me deixar. Eu ficava lendo os livros que as pessoas jogavam no lixo. Diana sentiu o peito apertar. Imaginou Rafael, ainda menino, fuçando lixeiras de empresas procurando livros enquanto a mãe trabalhava para sustentar a família. No lixo? Doutora Helena perguntou, a voz embargada. Empresas descartam muitos livros técnicos quando fazem mudanças, Rafael explicou sem autopiedade. Livros caros que eu jamais poderia comprar. Foi assim que aprendi inglês também, lendo manuais e artigos científicos jogados fora. Marcos aproximou a câmera, percebendo que havia uma história muito mais profunda ali. Rafael, há quanto tempo você estuda sozinho? Desde os 8 anos. Rafael respondeu. Minha mãe não entende muito bem o que eu estudo. Ela diz que é bom eu gostar de ler, mas se preocupa porque eu fico muito tempo sozinho com os livros. Victor observava Rafael falar e algo incomodava profundamente no fundo de sua memória. Havia algo familiar naquele garoto. Algo que ia além da inteligência excepcional. Como você chegou nesta escola? Victor perguntou, tentando entender. Mudamos para este bairro ano passado, Rafael explicou. Minha mãe conseguiu trabalho numa empresa de limpeza próxima. Esta era a única escola que tinha vaga. Foi quando o doutor Helena fez a pergunta que mudou tudo. Rafael, você sempre se chamou Rafael Shen? Ou sua família mudou de nome em algum momento? Rafael ficou confuso com a pergunta. Sempre me chamei assim. Por que pergunta? Helena olhou para Victor com uma expressão estranha. É que eu me lembro de ter visto relatórios sobre uma criança superdotada alguns anos atrás. Teste de QI off the charts. Mas o nome era diferente. Victor sentiu o sangue gelar. Uma lembrança enterrada há anos começou a emergir como pesadelo ressurgindo. Que tipo de relatórios? Marcos perguntou, percebendo a tensão crescente. Relatórios de um programa governamental. Helena continuou, observando Victor com atenção crescente. Um projeto para identificar crianças superdotadas em situação de vulnerabilidade social. Eu participei como consultora. A cor sumiu completamente do rosto de Victor. Suas mãos começaram a tremer imperceptivelmente. Rafael olhou para Victor e inclinou a cabeça, como se estivesse tentando lembrar de algo. Sr. Blackstone, posso fazer uma pergunta? Claro. Victor respondeu, a voz saindo mais rouca que o normal. O senhor já visitou o orfanato São Bento? A pergunta caiu como bomba nuclear no meio da sala. Victor ficou paralisado, como se tivesse levado um soco no estômago. Orfanato? Diana perguntou confusa. Rafael continuou olhando para Victor com aqueles olhos calmos, mas havia algo diferente agora. Uma maturidade que não deveria existir em um garoto de 13 anos. Eu morei lá até os 9 anos, Rafael disse simplesmente. Antes da minha mãe me adotar. Marcos mantinha a câmera fixa em Victor, que parecia estar tendo uma crise existencial em câmera lenta. Lembro de um homem muito elegante que visitou o orfanato quando eu tinha 8 anos. Rafael continuou. A voz ainda calma, mas carregada de significado. Ele fazia testes com as crianças. Testes de matemática, lógica, raciocínio. Doutora Helena conectou os pontos primeiro. Meu Deus. Victor, você participou daquele projeto? Victor não conseguia falar. Estava revivendo uma memória que havia tentado enterrar há anos. Ele testou todas as crianças do orfanato. Rafael prosseguiu, observando Victor com atenção crescente. Disse que estava procurando alguém muito especial. Alguém que pudesse se tornar o futuro da ciência no Brasil. Diana percebeu que algo monumentalmente importante estava acontecendo ali, mesmo sem entender completamente. O que aconteceu depois dos testes? Ela perguntou suavemente. Rafael nunca tirou os olhos de Victor. Ele me escolheu. Disse que eu era exatamente o que estava procurando. Prometeu que me levaria para estudar nas melhores escolas, que eu teria todos os livros que quisesse, que me transformaria no próximo Einstein brasileiro. O silêncio na sala estava ficando sufocante. Marcos filmava tudo, percebendo que estava documentando algo que mudaria vidas. E então? Helena perguntou, embora já suspeitasse da resposta.
Então ele desapareceu, Rafael disse, a voz ainda calma, mas com uma dor profunda por baixo. Nunca mais voltou. Nunca mais mandou notícias. As outras crianças disseram que eu havia inventado tudo, que nenhum homem rico ia se interessar por mim. Victor fechou os olhos como se estivesse sentindo dor física. A memória voltou completa e devastadora. Ele havia encontrado Rafael no orfanato 5 anos atrás. O menino de 8 anos havia resolvido problemas matemáticos que universitários não conseguiriam. Victor ficou genuinamente assombrado pela inteligência da criança. Mas então veio o medo. Medo do que uma mente tão brilhante poderia se tornar. Medo de ser superado por uma criança pobre. Medo de perder sua posição como o gênio mais reconhecido do país. Eu me lembro de você, Victor sussurrou finalmente, a voz quebrada. Rafael assentiu. Eu também me lembro do senhor. Por isso aceitei o desafio hoje. Por quê? Victor perguntou, embora já soubesse a resposta. Porque queria entender. Rafael respondeu com uma sabedoria desconcertante. Queria entender por que alguém prometeria ajudar uma criança e depois simplesmente desapareceria. Queria ver se o senhor me reconheceria. Doutora Helena olhou para Victor com uma mistura de nojo e pena. Você abandonou uma criança superdotada por quê? Por medo da competição? Victor não conseguia responder. A vergonha estava consumindo ele por dentro. Marcos continuava filmando, sabendo que estava capturando um dos momentos mais brutalmente honestos que já havia presenciado. Sabe o que mais me machucou? Rafael continuou ainda sem raiva na voz. Não foi ter sido abandonado. Foi ter acreditado por alguns dias que finalmente alguém entendia como minha mente funcionava. Que finalmente eu não estaria sozinho. As palavras cortaram Victor como lâminas. Cada sílaba era uma acusação silenciosa de covardia e crueldade. Depois que o senhor foi embora, Rafael prosseguiu. Eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia esperar que alguém me salvasse. Que ia estudar sozinho, crescer sozinho. E talvez um dia provar que a criança que o senhor abandonou se tornou alguém especial mesmo assim. Diana estava chorando abertamente. A história era devastadora demais para qualquer pessoa com coração. E hoje, Rafael terminou, olhando diretamente nos olhos de Victor. O senhor me deu a chance de provar exatamente isso. Victor finalmente encontrou a voz, embora ela saísse como sussurro quebrado. Me perdoa. Rafael olhou para ele por um longo momento antes de responder. Não preciso perdoar o senhor. Ele disse com uma serenidade que cortou o ar. Preciso agradecer, porque me ensinou a única lição que realmente importa, que nunca devo depender da aprovação de ninguém para ser quem sou. E foi nesse momento que toda a sala percebeu que estavam na presença não apenas de um gênio matemático, mas de alguém que havia desenvolvido uma sabedoria emocional que a maioria dos adultos jamais alcançaria. As palavras de Rafael ecoaram pela sala como confissão que ninguém estava preparado para ouvir. Victor Blackstone ficou completamente rígido, como se tivesse sido atingido por um raio. Mas ao invés de desabar em lágrimas, algo diferente aconteceu em seus olhos. Algo que Dr. Helena Santos reconheceu imediatamente como o olhar de alguém entrando em modo de negação e defesa. Isso é ridículo, Victor disse bruscamente, a voz saindo mais alta que o necessário. Eu visito dezenas de instituições por ano. Não posso me lembrar de todas as crianças que encontro. Rafael piscou, confuso pela reação agressiva. Por um momento ele pareceu exatamente o que era. Um garoto de 13 anos que acabara de ser rejeitado novamente pelo mesmo homem que o havia rejeitado anos antes. Mas o senhor disse que eu era extraordinário, Rafael gaguejou. A confiança que havia mostrado ao resolver a equação começando a rachar. Disse que eu poderia ser o futuro da ciência. Eu digo isso para muitas crianças. Victor cortou friamente, seu instinto de autopreservação tomando controle. Faz parte do trabalho motivacional. Não significa que eu me comprometi com alguma coisa. Marcos Silva ajustou a câmera, percebendo que a dinâmica havia mudado completamente. A transmissão ao vivo agora tinha mais de 100 mil espectadores, e os comentários estavam explodindo com reações indignadas. Diana se aproximou de Rafael instintivamente, vendo o garoto começar a murchar como uma flor cortada. Sr. Blackstone, independente do que aconteceu no passado, Rafael acabou de resolver sua equação impossível.
Ele merece o respeito prometido. Sobre isso, Victor disse, uma nota de desespero entrando em sua voz. Preciso verificar se a solução está realmente correta. Não posso simplesmente aceitar. Eu confirmei, Doutora Helena interrompeu com indignação crescente. A solução está perfeita. Mais que perfeita, é brilhante. Victor gesticulou vagamente para o quadro. Mas como sabemos que ele não decorou a resposta de algum lugar? Crianças têm acesso à internet hoje. Podem pesquisar qualquer coisa. A acusação atingiu Rafael como tapa na cara. Ele baixou a cabeça e, pela primeira vez desde que chegara na escola naquela manhã, pareceu com uma criança triste. Eu não colei. Ele sussurrou, a voz tremendo. Eu realmente sabia resolver. Prove. Victor desafiou. E havia uma crueldade em sua voz que fez Diana dar um passo protetor na frente de Rafael. Resolva outra equação. Agora, sem preparação. Marcos percebeu que estava documentando algo muito diferente do que havia começado. A história de redenção estava se transformando em algo muito mais sombrio. Victor, Helena disse com voz perigosa, o que você está fazendo? Estou protegendo a integridade deste teste, Victor respondeu. Mas havia suor em sua testa. 10 milhões de reais é dinheiro sério. Preciso ter certeza absoluta. Rafael levantou os olhos. E havia lágrimas ali. Não lágrimas de um gênio incompreendido, mas lágrimas de uma criança que acabara de perceber que o mundo adulto era muito mais cruel do que imaginava. Por que o senhor está sendo mal comigo? Ele perguntou com a simplicidade devastadora de uma criança. Eu só queria mostrar que aprendi, que me tornei inteligente como o senhor disse que eu poderia ser. A pergunta cortou o ar como lâmina. Havia algo de tão genuinamente infantil na forma como Rafael a fez que toda a sala sentiu o coração apertar. Victor virou o rosto, incapaz de olhar diretamente para Rafael. Eu não estou sendo mau, estou sendo cuidadoso. Cuidadoso? Diana explodiu. Você está humilhando uma criança que acabou de realizar algo extraordinário. Ela está certa, Helena adicionou. Rafael, não deixe esse homem fazer você duvidar do seu brilhantismo. Mas o dano já estava feito. Rafael havia voltado ao estado mental de uma criança de 13 anos que acabara de ser publicamente questionada por um adulto em autoridade. Ele limpou o nariz com a manga do uniforme e olhou para o chão. Eu posso resolver outra equação, ele disse baixinho. Se é isso que o senhor precisa para acreditar em mim. Rafael, você não precisa provar nada, Diana disse firmemente, colocando a mão no ombro dele. Preciso sim. Rafael respondeu com determinação misturada com tristeza. Senão ele vai embora de novo pensando que eu sou fraudulento. A frase saiu com uma dor tão profunda que até Victor se encolheu. Era óbvio que o abandono no orfanato havia deixado cicatrizes mais profundas do que Rafael conseguia admitir. Victor olhou ao redor da sala e percebeu que havia pintado a si mesmo no canto. As câmeras estavam rolando, 100.000 pessoas estavam assistindo. E ele acabara de acusar publicamente uma criança brilhante de fraude sem nenhuma evidência. Tudo bem, ele disse hesitante. Uma equação adicional, mas tem que ser algo que definitivamente não pode ser encontrado na internet. Helena balançou a cabeça com desgosto. Victor, você está cavando um buraco cada vez mais fundo. Eu criei uma equação especial para situações como esta. Victor continuou, ignorando Helena. É baseada em conceitos tão avançados que nem foram publicados ainda. Ele se dirigiu ao quadro e começou a escrever uma nova equação, ainda mais complexa que a primeira. Símbolos matemáticos que pareciam vir de outro planeta se espalhavam pelo quadro desbotado. Rafael observava em silêncio, mas algo em sua postura havia mudado. A vulnerabilidade estava dando lugar a uma determinação feroz. Ele enxugou as lágrimas com a manga e endireitou os ombros. Pronto, Victor anunciou. Esta equação combina teoria quântica com geometria fractal e mecânica de fluidos. É literalmente impossível para qualquer pessoa resolver sem pelo menos 10 anos de estudo universitário avançado. Ele se virou para Rafael com um sorriso que não chegava aos olhos. Mesmo prazo, 1 minuto. Se conseguir resolver, pago os 10 milhões e aceito que você é realmente um gênio. Se não conseguir... Se não conseguir o quê? Diana perguntou perigosamente.
Se não conseguir, provamos que a primeira solução foi sorte ou fraude. Rafael olhou para a nova equação por alguns segundos. A expressão em seu rosto mudou gradualmente de incerteza para reconhecimento. E, finalmente, para algo que surpreendeu todo mundo na sala. Ele sorriu. Não o sorriso triste de uma criança tentando agradar adultos. Não o sorriso nervoso de alguém inseguro. Mas o sorriso confiante de alguém que acabara de ver exatamente o que precisava ver. Sr. Blackstone, Rafael disse, a voz voltando a ter aquela calma estranha. Posso fazer uma pergunta antes de começar? Pode. Esta equação, o senhor realmente sabe a resposta? Victor hesitou por uma fração de segundo, mas foi tempo suficiente para Rafael notar. Claro que sei, Victor respondeu, mas havia uma nota defensiva em sua voz. Rafael inclinou a cabeça, estudando Victor com curiosidade científica. Interessante, porque esta equação tem o mesmo problema que a primeira. Que problema? Victor perguntou, mas havia pânico em seus olhos. Ela está fundamentalmente errada, Rafael disse simplesmente. E desta vez, tenho certeza que o senhor fez isso de propósito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena se aproximou do quadro para examinar a equação mais de perto, e sua expressão mudou de confusão para horror. Meu Deus, Victor, ela sussurrou. O que você fez? O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir o zunido dos celulares captando a transmissão ao vivo. Dr. Helena Santos estava debruçada sobre a equação no quadro, seus olhos percorrendo cada símbolo com crescente horror. Marcos Silva mantinha a câmera fixa em Victor, que havia ficado pálido como papel. Victor, Helena disse lentamente, sem tirar os olhos do quadro. Esta equação não apenas está errada. Ela foi deliberadamente sabotada. Rafael observava a reação dos adultos com aquela mistura peculiar de curiosidade científica e vulnerabilidade infantil. Ele havia descoberto algo que os outros ainda estavam processando, mas não tinha certeza se deveria se orgulhar ou ficar assustado. Como assim sabotada? Diana perguntou, protegendo instintivamente Rafael com sua presença. Olha aqui. Helena apontou para uma seção específica da equação. Este termo foi modificado propositalmente para tornar a equação insolvível. Não é um erro de cálculo, é uma armadilha matemática. Victor começou a recuar, mas não tinha para onde ir. A sala tinha apenas uma saída, e Marcos estava filmando cada microexpressão de pânico que atravessava seu rosto. Isso significa... Diana começou. Significa que ele criou uma pergunta impossível de responder corretamente. Rafael completou com a simplicidade devastadora de uma criança que acabara de descobrir que um adulto mentiu para ela. Ele queria que eu falhasse. As palavras atingiram a transmissão ao vivo como bomba. Os comentários explodiam com indignação. O número de espectadores havia ultrapassado os 200 mil e continuava crescendo exponencialmente. Por que você faria isso? Helena confrontou Victor diretamente. Por que criaria propositalmente uma equação impossível para humilhar uma criança? Victor tentou formar palavras, mas apenas sons estrangulados saíam de sua garganta. Ele estava completamente encurralado, transmitido ao vivo para centenas de milhares de pessoas que agora testemunhavam sua crueldade sendo exposta em tempo real. Rafael deu um passo à frente e havia uma determinação em seus olhos que não deveria existir em uma criança de 13 anos. Posso explicar por quê? Ele disse calmamente. Porque ele não queria pagar os 10 milhões. Ele queria me humilhar publicamente para que ninguém mais questionasse por que ele me abandonou no orfanato. A acusação cortou o ar como lâmina afiada. Era lógica brutal e inegável. Você planejou isso. Helena disse para Victor, não como pergunta, mas como afirmação. Você veio aqui sabendo que Rafael estudava nesta escola. Você armou toda essa encenação para destruir a credibilidade dele de uma vez por todas. Victor finalmente encontrou a voz, mas ela saiu desesperada e defensiva. Vocês não entendem. Eu não posso permitir que uma criança... Que uma criança o quê? Diana explodiu. Que seja mais inteligente que você, que exponha sua insegurança patética. Rafael observava todo o conflito com olhos grandes. E pela primeira vez desde que a conversa havia começado, ele pareceu genuinamente assustado. Não com as equações ou com os desafios matemáticos, mas com a intensidade da raiva dos adultos ao redor.
Eu só queria resolver as contas, ele disse baixinho, a voz tremendo ligeiramente. Não queria que todo mundo ficasse brigando. A frase simples e infantil cortou através de toda a atenção como lembrete devastador de que, no centro daquele drama, havia uma criança de 13 anos que só queria provar que era inteligente. Marcos percebeu o momento e focalizou a câmera em Rafael, capturando a vulnerabilidade genuína em seu rosto. Era o tipo de momento que transformava notícias em fenômenos virais. Helena se ajoelhou ao lado de Rafael, ficando na altura dele. Rafael, você não fez nada errado. Você é brilhante e qualquer adulto decente deveria estar celebrando sua inteligência, não tentando destruí-la. Mas eu não consegui resolver a segunda equação, Rafael disse, lágrimas começando a se formar. Talvez ele esteja certo. Talvez eu não seja tão inteligente assim. Você não conseguiu resolver porque a equação foi projetada para ser impossível. Helena explicou gentilmente. Seria como pedir para você resolver 2 mais 2 e depois mudar secretamente a matemática para que 2 mais 2 seja igual a 5. Rafael piscou, processando a analogia. Então, não foi culpa minha? Definitivamente não foi culpa sua. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O celular de Marcos começou a tocar insistentemente. Ele olhou a tela e franziu a testa. É da emissora, ele disse. Eles querem falar comigo urgentemente. Ele atendeu, ainda filmando com a outra mão. A conversa foi breve, mas sua expressão mudou dramaticamente. Pessoal, Marcos disse depois de desligar. Temos uma situação. Nossa transmissão ao vivo acaba de viralizar de forma explosiva. Estamos sendo replicados em todas as redes sociais. Há jornalistas a caminho. E... Ele hesitou, olhando para Victor com uma expressão estranha. E há algo mais. Nosso departamento de investigação estava checando as informações sobre o programa de identificação de superdotados que vocês mencionaram. Victor, você quer explicar o que realmente era o Projeto Gênesis? Victor ficou branco como papel. Como vocês souberam sobre o Gênesis? Porque acabamos de descobrir que ele nunca foi aprovado oficialmente. Marcos continuou. Era um projeto pessoal seu, executado sem supervisão, onde você testava crianças vulneráveis para... Para quê exatamente? A sala ficou em silêncio mortal. Até Rafael parou de se mexer, percebendo instintivamente que algo muito maior estava sendo revelado. Helena se levantou lentamente. Victor, o que você estava realmente fazendo com essas crianças? Eu estava tentando identificar potenciais competidores. Victor gaguejou, percebendo que não havia mais como esconder a verdade. Crianças que poderiam eventualmente ameaçar minha posição. A confissão caiu como bomba nuclear. Rafael olhou para Victor com uma expressão de confusão total. Competidores? Ele repetiu. Mas eu tinha 8 anos. Exatamente, Helena disse, a indignação crescendo em sua voz. Você estava identificando crianças superdotadas para sabotá-las antes que pudessem crescer e se tornar ameaças profissionais. Diana colocou as mãos sobre a boca em horror. Quantas crianças? 17. Victor sussurrou, completamente derrotado. 17 crianças em 5 anos. E o que aconteceu com elas? Marcos perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Eu me certificava de que não recebessem as oportunidades que mereciam. Victor admitiu. Bloqueava bolsas de estudo, influenciava decisões de admissão, espalhava dúvidas sobre suas capacidades. Rafael estava olhando para Victor como se estivesse vendo um monstro pela primeira vez. Você destruiu a vida de crianças. Por que tinha medo delas? Era necessário para manter minha posição. Victor tentou se justificar, mas as palavras soavam patéticas mesmo para ele. Nesse momento, a porta da sala se abriu bruscamente. Uma mulher pequena, de uniforme de trabalho, entrou correndo com expressão de pânico absoluto. Rafael! Ela gritou. Meu filho, o que está acontecendo? Todo mundo no trabalho está falando que você está na televisão. Era Carla Shen, a mãe adotiva de Rafael. Ela havia largado tudo e corrido para a escola depois que colegas de trabalho a alertaram sobre a transmissão viral. Rafael correu para ela como a criança que era, enterrando o rosto em seus ombros. Mãe, eu resolvi as contas difíceis,
Mas agora todo mundo está brigando e eu não entendo por quê. Carla olhou ao redor da sala. As câmeras, os adultos tensos, Victor encurralado no canto. E seus instintos maternais entraram em ação total. Quem é vocês? E por que estão fazendo meu filho chorar? Ela perguntou com voz perigosa. E naquele momento, todos perceberam que a situação estava prestes a ficar ainda mais complicada. A entrada de Carla Chen na sala mudou instantaneamente toda a dinâmica. Ela era uma mulher pequena, com pouco mais de 40 anos, usando uniforme de limpeza amarrotado e tênis gastos. Suas mãos calejadas mostravam anos de trabalho pesado, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz que fez até Victor recuar ainda mais. Rafael, meu amor, você está bem? Ela perguntou, verificando o rosto do filho em busca de sinais de machucado ou angústia. Então se virou para os adultos na sala com uma expressão que poderia derreter aço. Alguém vai me explicar por que meu filho está chorando na frente de câmeras? Diana se adiantou, tentando ser a voz da razão. Senhora Chen, sou Diana, professora do Rafael. Houve uma situação hoje. Que tipo de situação envolve filmar uma criança sem permissão dos pais? Carla interrompeu, sua voz subindo de tom. E quem é esse homem de terno que está parecendo que vai vomitar? Todos os olhares se voltaram para Victor, que estava visivelmente suando e tentando se misturar com a parede. Marcos percebeu que havia uma história ainda maior se desenrolando. Senhora Chen, com sua permissão gostaria de explicar o que aconteceu hoje. Seu filho fez algo extraordinário. Meu filho sempre faz coisas extraordinárias, Carla respondeu com orgulho feroz. Isso não dá direito para ninguém explorá-lo. Rafael se afastou ligeiramente do abraço da mãe, mas continuou segurando sua mão como âncora. Mãe, o homem de terno prometeu 10 milhões de reais se eu resolvesse uma conta difícil. Aí eu resolvi, mas agora ele está dizendo que eu trapaceei. Carla olhou para Victor como se ele fosse inseto venenoso. 10 milhões? E você acredita que uma criança de 13 anos trapacearia para conseguir dinheiro que nem sabe o que fazer com ele? Não é sobre o dinheiro, Victor murmurou, encontrando um fio de coragem. É sobre verificar se as habilidades são genuínas. Genuínas? Carla riu, mas não havia humor algum no som. Senhor, meu filho lê livros de matemática para dormir desde os 9 anos. Ele resolve problemas na cabeça enquanto eu estou limpando escritórios. Você acha que precisa testar se ele é inteligente? Doutora Helena Santos se aproximou cuidadosamente. Senhora Chen, há algo que a senhora precisa saber sobre este homem e sua conexão com Rafael. Carla se virou para ela, instintivamente desconfiada. Que conexão? Helena olhou para Victor, dando-lhe uma última chance de contar a verdade. Quando ele permaneceu em silêncio, ela continuou. Ele conheceu Rafael no orfanato quando tinha 8 anos. Prometeu ajudá-lo, e depois o abandonou. O rosto de Carla passou por várias expressões. Confusão, realização, e finalmente uma raiva fria que fez todo mundo na sala dar um passo atrás. Você, ela disse apontando para Victor com o dedo trêmulo. Você é o homem do orfanato? Rafael olhou entre sua mãe e Victor, percebendo que havia coisas sobre seu passado que nunca soube que ela sabia. Mãe, ele perguntou baixinho, você sabe sobre o homem elegante? Carla se ajoelhou ao lado do filho, mantendo os olhos fixos em Victor. Meu amor, quando comecei o processo de adoção, eles me contaram sobre um homem rico que havia visitado o orfanato, que havia feito promessas para você e depois desaparecido. Ela se levantou lentamente, cada palavra saindo como gelo. Eles me disseram que você ficou esperando ele voltar por meses, que você perguntava todo dia se o homem elegante havia ligado. Rafael baixou a cabeça, lembrando daqueles meses dolorosos. Eu não sabia que você soube disso. Soube sim, Carla disse, se aproximando de Victor como predador cercando presa. Soube que meu filho, com 8 anos de idade, tinha pesadelos sobre ter feito algo errado para afastar o homem que prometeu cuidar dele. Victor tentou falar, mas Carla não havia terminado. Soube que ele se culpava por não ser inteligente o suficiente, que ele achava que se estudasse mais, se ficasse mais esperto, talvez o homem voltaria. A revelação atingiu Rafael como soco no estômago. Ele olhou para Victor com uma mistura de dor e confusão que cortou o coração de todos na sala. Era verdade? Rafael perguntou com voz pequena.
Eu realmente não era inteligente o suficiente? Não, Helena explodiu. Rafael, você era inteligente demais. Ele te abandonou porque estava com medo de você. Marcos continuava filmando, percebendo que estava documentando uma das confrontações mais poderosas que já havia presenciado. A transmissão ao vivo agora tinha mais de 500 mil de espectadores, e os comentários eram uma torrente de indignação. Carla se virou para as câmeras pela primeira vez, falando diretamente para a audiência. Vocês querem saber quem é meu filho? Ele é uma criança que estuda até dormir em cima dos livros, que usa o dinheiro do lanche para comprar cadernos usados, que me explica teoremas matemáticos enquanto eu faço janta, mesmo sabendo que eu não entendo uma palavra. Sua voz estava tremendo de emoção. Ele é uma criança que nunca reclamou de usar roupa do brechó ou dormir no sofá porque não temos quarto para ele. Uma criança que me pergunta toda noite se está me orgulhando. Rafael começou a chorar silenciosamente, não de tristeza, mas de amor puro pela mulher que o havia salvado. E este homem, Carla apontou para Victor. Este homem quis destruir meu filho porque estava com medo de ser superado por uma criança. Victor finalmente encontrou a voz, mas ela saiu quebrada. Senhora Chen, eu cometi um erro terrível. Erro? Carla riu amargamente. Erro é esquecer de comprar leite. Erro é chegar atrasado no trabalho. O que você fez foi crueldade calculada contra uma criança indefesa. Nesse momento, Marcos recebeu outra ligação. Depois de alguns segundos, ele desligou com expressão grave. Pessoal, temos uma situação. A história vazou para a imprensa internacional. CNN, BBC, redes do mundo inteiro estão pedindo entrevistas. E tem mais. Ele hesitou, olhando para Victor. O conselho diretor da empresa do Sr. Blackstone acabou de convocar uma reunião de emergência. Aparentemente, investidores estão preocupados com o impacto nas ações da empresa. Victor sentiu o chão se abrir debaixo dos pés. Sua crueldade contra crianças não estava apenas sendo exposta para o mundo. Estava ameaçando destruir seu império empresarial. Quanto está valendo nossa história agora? Diana perguntou, percebendo a magnitude do que estava acontecendo. A hashtag Justica para Rafael está trending mundial, Marcos respondeu. Mais de 2 milhões de visualizações e crescendo. Celebridades estão compartilhando. Políticos estão comentando. Rafael olhou ao redor da sala com olhos grandes. Isso significa que todo mundo do mundo sabe sobre mim? Significa que todo mundo do mundo sabe que você é um gênio, Helena confirmou gentilmente. E que este homem tentou machucar você por isso. Carla abraçou Rafael mais apertado. Meu amor, você não precisa participar de mais nada disso se não quiser. Podemos ir para casa agora mesmo. Mas Rafael balançou a cabeça. Não, mãe. Ainda tem uma coisa que eu preciso fazer. Ele se soltou do abraço e caminhou até Victor, que estava encostado na parede como animal acuado. Sr. Blackstone, Rafael disse com aquela calma estranha que havia mostrado o dia todo. Posso fazer uma pergunta? Victor assentiu mecanicamente. Quando o senhor era criança, alguém machucou o senhor da forma que o senhor me machucou? A pergunta foi tão inesperada e profunda que até mesmo os adultos ficaram em silêncio. Rafael estava tentando entender não apenas o que havia acontecido com ele, mas o que havia criado um monstro como Victor. Victor olhou para aquela criança de 13 anos que estava oferecendo compaixão para alguém que havia tentado destruí-la, e algo dentro dele se quebrou completamente. Sim, ele sussurrou. Meu pai. Ele me dizia que eu nunca seria bom o suficiente, que sempre haveria alguém mais inteligente para me superar. Rafael assentiu, como se isso explicasse tudo. E agora o senhor faz a mesma coisa com crianças porque tem medo de que seu pai estivesse certo? A análise psicológica saindo de uma criança de 13 anos foi tão precisa que deixou todos na sala em choque. Victor começou, mas não conseguiu continuar. Sr. Blackstone, Rafael disse suavemente, o senhor sabe qual é a diferença entre mim e o senhor? Victor balançou a cabeça. Eu tive alguém que me amou mesmo sem entender minha inteligência. Rafael disse, olhando para Carla com amor puro. O senhor nunca teve isso, teve? E naquele momento, toda a sala percebeu que estavam testemunhando algo extraordinário.
Uma criança de 13 anos demonstrando mais sabedoria emocional que a maioria dos adultos jamais desenvolveria. Victor desabou a chorar. Não lágrimas de autopiedade, mas lágrimas de reconhecimento de uma verdade que havia tentado enterrar por décadas. Mas a história ainda não havia terminado, porque do lado de fora da escola, uma frota de vans de televisão estava chegando, e o mundo inteiro queria ouvir o que mais Rafael Chen tinha a dizer. O som de porteiras de vans batendo e vozes gritando do lado de fora da escola crescia a cada minuto. Rafael se aproximou da janela e viu algo que o fez recuar instintivamente. Dezenas de jornalistas com câmeras, microfones e equipamentos se aglomerando nos portões da Escola Municipal Aurora. "Mãe", ele disse com voz pequena, voltando correndo para Carla. "Tem um monte de gente lá fora." Por que tem tanta gente? Pela primeira vez, desde que havia demonstrado sua genialidade matemática, Rafael estava agindo exatamente como o que era. Uma criança de 13 anos assustada com a tensão que não sabia como lidar. Carla abraçou o filho protetivamente. "Porque você fez algo muito importante, meu amor. Mas não se preocupa, ninguém vai machucar você." Marcos desligou o telefone após mais uma ligação urgente. A situação escalou completamente. Temos CNN, BBC, Globo, Record, todos os grandes canais querendo entrevistar Rafael. A hashtag #Icari-Justica para Rafael tem mais de 5 milhões de menções. Doutora Helena Santos balançou a cabeça em admiração. "Rafael, você percebe que se tornou um símbolo mundial da luta contra a injustiça educacional?" Rafael se escondeu mais no abraço da mãe. "Eu não quero ser símbolo. Eu só queria resolver a conta matemática." A resposta tão genuinamente infantil fez todos sorrirem, lembrando que por trás de toda aquela genialidade ainda havia uma criança normal. Foi nesse momento que Victor, que havia ficado em silêncio choramingando no canto, fez algo que surpreendeu todos. Ele tirou o telefone do bolso e começou a discar com dedos trêmulos. "Alô, Marcelo? Sou Victor Blackstone. Preciso que ativem o protocolo de crise imediatamente." Ele disse baixinho, tentando não chamar atenção. Diana percebeu primeiro. "Com quem você está falando?" Victor colocou a mão sobre o telefone. "Meu departamento jurídico. Preciso controlar esta situação antes que destrua completamente minha carreira." Carla se levantou como leoa protegendo o filhote. "Controlar como? Ameaçando meu filho?" "Não são ameaças", Victor disse, recuperando parte de sua arrogância antiga. "São medidas legais legítimas. Esta transmissão foi feita sem autorizações adequadas. O menor está sendo explorado pela mídia. Posso conseguir ordens judiciais para..." "Para quê?" Helena explodiu. "Para silenciar uma criança que expôs sua crueldade?" Victor voltou ao telefone. "Marcelo, quero processos por calúnia, difamação, exploração de menor, violação de privacidade. Tudo o que conseguir." Marcos continuou filmando, percebendo que estava capturando Victor, revelando sua verdadeira natureza. Não arrependimento genuíno, mas pânico de preservar poder. "Espera", Rafael disse, se soltando do abraço da mãe pela primeira vez. "O senhor não vai pagar os 10 milhões? Victor pausou a ligação, olhando para Rafael com expressão calculista. "Os 10 milhões estavam condicionados a você resolver corretamente. Como houve irregularidades no processo..." "Que irregularidades?" Diana gritou indignada. "Você é quem criou equações propositalmente erradas. Isso precisa ser investigado adequadamente", Victor disse, voltando ao modo empresário manipulador. "Não posso simplesmente transferir uma quantia dessa magnitude baseado em..." "Baseado em quê?" Carla interrompeu, avançando para Victor com olhos flamejantes. "Na palavra de um homem que ataca crianças há anos?" Foi então que a porta se abriu novamente e 2 pessoas entraram que mudaram completamente a dinâmica. Uma mulher elegante de uns 50 anos, vestindo terno caro, acompanhada por um homem de óculos carregando uma pasta de couro. "Senhor Blackstone", a mulher disse com voz firme, "sou doutora Beatriz Monteiro, do Ministério Público Federal. Este é doutor Fernando Luz, da Vara da Infância e Juventude." Victor empalideceu. "Como vocês souberam?" "A transmissão ao vivo chegou até nós", ela explicou. "Viemos investigar denúncias sobre exploração sistemática de menores em situação de vulnerabilidade." Dr. Fernando se dirigiu diretamente a Rafael.
Olá, Rafael. Somos pessoas que protegem crianças. Você se sente seguro para conversar conosco? Rafael olhou para Carla, que assentiu encorajadoramente. Sim, senhor. Ótimo. Primeiro, quero deixar claro que ninguém pode forçar você a fazer ou falar nada que não queira. Segundo, aqueles 10 milhões prometidos, você tem direito legal a eles. Victor tentou protestar. Doutor, preciso explicar que houve irregularidades. As únicas irregularidades que vejo, doutora, Beatriz o interrompeu, são as suas. Criar testes propositalmente impossíveis para humilhar crianças constitui maus tratos psicológicos. Ela abriu uma pasta e começou a ler. Temos informações preliminares sobre seu projeto Gênesis. 16 crianças identificadas como superdotadas entre 2019 e 2023. Você sabotou oportunidades educacionais de todas elas? Victor tentou negar, mas sua expressão o entregou. Senhor Blackstone, Dr. Fernando continuou. Você está sendo formalmente investigado por múltiplos crimes contra menores. Recomendo fortemente que coopere. Rafael se aproximou timidamente dos promotores. Posso perguntar sobre as outras crianças? O que aconteceu com elas? Doutora Beatriz sorriu gentilmente. Estamos localizando todas, Rafael. Muitas ainda são menores e podem ter suas vidas transformadas com as oportunidades adequadas. E se eu doasse parte do dinheiro para ajudar elas? Rafael sugeriu, olhando para a mãe. Seria possível? Carla sentiu os olhos se encherem de lágrimas de orgulho. Mesmo com toda a pressão e atenção mundial, seu filho estava pensando em ajudar outros. Seria não apenas possível como admirável, doutor. Fernando respondeu. Mas primeiro, precisa receber o que é seu por direito. Ele se virou para Victor. Senhor Blackstone, a transferência dos 10 milhões prometidos publicamente deve ser efetuada imediatamente, ou enfrentará acusações adicionais de estelionato. Victor olhou ao redor da sala, percebendo que estava completamente encurralado. Sua tentativa de usar poder legal havia falhado completamente. Eu preciso acessar minha conta bancária, ele murmurou derrotado. Excelente. Marcos disse, ainda filmando. Faremos a transferência ao vivo, para que toda a audiência mundial testemunhe. Enquanto Victor mexia no telefone com mãos trêmulas, Rafael se aproximou de doutora Helena. Professora, posso perguntar uma coisa sobre matemática? Helena sorriu. Claro, Rafael. E se eu investir os 10 milhões com juros compostos de 8% ao ano, em quanto tempo conseguiria construir uma escola completa para crianças como eu? A pergunta foi tão tecnicamente sofisticada e emocionalmente pura que deixou todos em silêncio. Depende do custo da escola, Helena respondeu impressionada. Mas com 10 milhões bem investidos, você poderia ajudar centenas de crianças. É isso que eu quero fazer, Rafael disse simplesmente. Criar um lugar onde crianças inteligentes não precisem esconder quem são. Carla abraçou o filho, explodindo de orgulho. Meu amor, você tem certeza? É muito dinheiro. Tenho, mãe. Você sempre me ensinou que inteligência sem bondade não vale nada. Quero usar minha inteligência para ser bom. Victor finalizou a transferência, o telefone tremendo em suas mãos. Pronto! Os 10 milhões foram transferidos para a conta que vocês indicaram. Dr. Fernando conferiu em seu tablet. Transferência confirmada. Rafael, você oficialmente se tornou o adolescente mais rico do país. Rafael olhou para o número na tela. 10 mil reais. E por um momento ficou genuinamente impressionado. Era mais dinheiro do que conseguia conceitualizar. Nossa, ele sussurrou. É muito zero. A reação tão naturalmente infantil fez toda a sala rir, quebrando momentaneamente a tensão. Doutora Beatriz se aproximou de Victor. Senhor Blackstone, será notificado formalmente sobre o processo. Por ora, está proibido de se aproximar de Rafael ou qualquer das outras crianças identificadas. E quanto à sua empresa, doutor, Fernando adicionou, haverá investigação completa sobre o uso de recursos corporativos para projetos não autorizados envolvendo menores. Victor tentou uma última cartada. Vocês não entendem o que estão fazendo. Eu sou Victor Blackstone. Minha empresa emprega milhares de pessoas. E agora todo mundo sabe que tipo de pessoa você realmente é, Carla disse com satisfação feroz. Marcos recebeu mais uma ligação.
e depois de alguns segundos, se virou para o grupo com expressão incrédula. Pessoal, nossa transmissão acaba de quebrar todos os recordes da plataforma. 15 milhões de visualizações simultâneas. A história está sendo replicada em todas as línguas. E tem mais? Ele hesitou, olhando para Rafael. Que mais? Diana perguntou. Universidades do mundo inteiro estão oferecendo bolsas completas para Rafael. MIT, Harvard, Stanford, Oxford. Todas querem que ele estude lá. Rafael ficou de olhos grandes. De verdade? De verdade. Você se tornou oficialmente o garoto mais famoso do planeta. Rafael olhou para a mãe com expressão preocupada. Mãe, você pode ir comigo se eu aceitar alguma dessas universidades? A pergunta simples e doce mostrou que, apesar de toda a genialidade, Rafael ainda era uma criança que não conseguia imaginar estar longe da mãe. Para onde você for, eu vou, Carla prometeu, beijando a testa do filho. Doutora Helena se aproximou. Rafael, posso sugerir algo? Claro. Você ainda é muito jovem para a universidade, mesmo sendo brilhante. Que tal usarmos parte desse dinheiro para criar um programa intermediário? Um lugar onde você pode estudar em nível avançado, mas ainda ter tempo de ser criança? Rafael considerou a sugestão seriamente. Como uma escola para crianças superdotadas. Exatamente. Você poderia ser o primeiro aluno e, eventualmente, ajudar a desenhar o currículo. Posso chamar de Escola Carla? Rafael perguntou, olhando para a mãe. Por causa de quem me salvou de verdade? Carla desabou a chorar, sendo abraçada pelo filho que havia transformado dor em propósito, abandono em oportunidade. Victor observava toda a cena de seu canto, percebendo que havia sido completamente superado não apenas pela inteligência de Rafael, mas pela bondade que ele mesmo nunca conseguiu desenvolver. Rafael, Victor disse baixinho, chamando a atenção do garoto pela última vez. Sim, senhor. Você conseguiu. Se tornou exatamente o que disse que poderia ser. Rafael olhou para ele por um longo momento. Obrigado. E espero que o senhor também consiga se tornar alguém melhor. E com essas palavras simples, uma criança de 13 anos demonstrou mais classe e maturidade emocional que um bilionário de 45 anos. Um ano depois, a escola Carla Chain para crianças superdotadas estava localizada num prédio moderno e alegre, com salas de aula projetadas para mentes brilhantes e pátio onde crianças geniais podiam simplesmente brincar. Rafael, agora com 14 anos, caminhava pelos corredores usando tênis novos, mas ainda carregando uma mochila remendada. Algumas coisas ele não quis trocar. Parava para ajudar colegas com problemas matemáticos, ria durante o recreio e todo dia às 5 da tarde esperava Carla chegar do trabalho. Porque mesmo com toda a fama e dinheiro, algumas coisas permaneceram iguais. Carla continuou trabalhando, agora como coordenadora de assistência social da escola, e Rafael continuou sendo, acima de tudo, uma criança que amava aprender e ajudar outros. Das 16 crianças do projeto Gênesis, 12 haviam sido localizadas. Todas receberam bolsas completas na escola Carla, e suas famílias receberam suporte para que pudessem se dedicar aos estudos. Victor Blackstone perdeu o controle de sua empresa após o escândalo. Passou por processo criminal e foi condenado a trabalho comunitário em educação infantil. Ironicamente, trabalhar com crianças o ensinou mais sobre humanidade do que 40 anos de sucesso empresarial. A história de Rafael inspirou mudanças em políticas educacionais mundiais, criação de programas para identificação e suporte a crianças superdotadas vulneráveis e um movimento global chamado CACA, Cada Criança Importa. Mas a lição mais importante não era sobre genialidade matemática ou injustiça social. Era sobre uma mulher trabalhadora que enxergou o potencial onde outros viam apenas uma criança estranha. Era sobre um menino que transformou o abandono em compaixão. Era sobre como a verdadeira inteligência não é resolver equações impossíveis, mas entender que nossa maior responsabilidade é cuidar uns dos outros. Rafael cresceu para se tornar não apenas um dos maiores matemáticos de sua geração, mas um dos seres humanos mais extraordinários que o mundo já conheceu. E toda vez que alguém perguntava o segredo de sua genialidade, ele respondia sempre a mesma coisa. Não é sobre ser o mais inteligente da sala. É sobre usar sua inteligência
para que mais pessoas tenham a chance de brilhar também. Porque às vezes, a maior revolução começa não com um grito de revolta, mas com uma criança levantando a mão e dizendo: "Posso tentar?" Quiero un pepino. Todo lo que necesito para tener un hámster y para ser feliz es un pepino. What's the matter? So tell me what's the matter? What's the matter? What's the matter? You treat me like oh baby. ¿Era aquí donde dejé mis cosas o no? No me acuerdo. Gracias. No sugar, call me. What you want, I need it. Puedes raptar amiga con una cuerda. Ay, pero no tengo cuerda. Tengo que ir a buscar. Tell me what's your motive. What's your motive? What's your motive? Tell me what's your motive. What's your motive? What's your motive? Aquí dejé mis cosas, ¿no? ¿Me lanzo? No lo abrí. ¿Pero para qué lo abro si ya no tengo espacio? Que no tengo nada de espacio. Necesito una... Lo mayor esto. Y esto. Porque estos son los más importantes. The spider to the fireman that broke. The person that Korea told the joke. The inspiration to be seen. And at the television screen. Spider to the fireman that broke. Did you tell the fucking person before you I told the joke. Mientras no esté haciendo nada, les voy a cantar las canciones. Porque sí, es la única manera de entretenerlos. One is 1,000 times got demon bolder. Don't be surprised when you get bent older. They told ya, but you are dying for it. She saw us a grabbing out and was what it seemed. The kids will dream of making it. Another variation on a theme. Not tangled on a television and the magazine. You reckon that they do it for a joke. You reckon that we are defenders of any poser or professional pretender around. Necesito ese hilo. When did your list replace a twist and turn like a fist? Replace the kids don't concern. I don't want your cry. Stay for the morning after. Yo no quiero pelear contigo, chica. Yo solo quiero tus hilos. ¿Cuánto necesito? Pam, 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 pam. 4. Bounce at the time, got a demon boulder. Don't be surprised when you get bent older. I told ya, but you are dying for it. Let's have a game on a teddy picker. Not quick enough, gonna be quicker. Everything gonna get some thicker. Let's have a game on a teddy picker. Not quick enough, gonna be quicker. Everything gonna get some thicker. Listo. Assume that. Would want to be man of the people when there's people like you. Listo, ya estamos un poquito más estable. Porque tenemos mochila, que es lo más importante actualmente. No sé si hacer un para abajo o hacer un cuadrado pelado que diga esto es de Coveney. My cock is much bigger than yours. With the feeling so pure. Oh, in the night with the crew regulated smoking cigarros. In the night with the crew regulated smoking cigarros.
entonces, ¿pero ustedes qué prefieren? La casa lejos de la... O sea, como aparte de la... Ay, ustedes me entienden. ¿Aparte de la casa o la casa y cerca de la casa la... Para. De aquí vengo, ¿no? Sí. Para. ¿Y dónde está el fucking cofre? Ahí está. Where the animator set the anime. Where the... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué salen tanto? Espero que no salgan más. Let smoking cigarro. Michael can walk like through the door with the feeling so... ¿Por qué se van a llover? Que me coman mundo ya. Te lanzo ratata. Y si miraste, no mientras yo te vi rotundamente, cesantemente, bien simpático. Entra mi flow psicopático. Y sin condena, sin pena. Yo. ¿Cómo se hacía? Me estoy volviendo loca. Me falta uno. Au. Bien, pero ahora estoy un poco en crisis porque no tengo espacio para nada y me van a matar. Mírate la zurraca, ta. Necesito 4. No me vengas con tus imbeciladas. Cabrón. 4.000 cojones. Estamos un poco atrapadas en estos momentos, pero mira. Que nos salga algo bonito. ¡Ay, un pingüino bebé! Me gusta más el unicornio, sí. Me da más personalidad. ¿Qué hago? Me falta uno de cuero. Pero salir a buscarlo hasta ahora es peligroso. ¿Dónde tan peinadita? Perdón, es que me volví loca y me desordené entera. Pues es que me van a matar. Eso es lo que pasa. ¿Esto se come? Tomatillo. Es que estoy un poco atrapada. Me voy a morir en cualquier momento. Están Ovis conmigo, Ovis. Yo vine solo por una fucking mochila
todo lo que quiero es una mochila, pero me vienen a atacar constantemente. Entonces, no puedo moverme mucho. Me voy a comer una guerraga, ¿no?